O Olavo e a extrema-direita mundial, eles falam o seguinte: não perca tempo atacando instituições, porque senão depois você não tem como ocupar as instituições. Como é que eu vou atacar o STF? Isso é uma burrice, né? Como é que eu vou atacar o STF se depois eu quero ocupar o STF? Aí eu destruí o STF, como é que eu ocupo? Então o que eles fazem? Eles atacam pessoas. Então, assim, eles diziam antigamente, né? Eu falo, inclusive, nesse livro que eu falo sobre ideologia, deveria estar aqui também, o livro sobre ideologias, né? Eu escrevi um livro junto com outros professores, são 14 professores universitários. Nós escrevemos um livro chamado Ideologias, Uma para Viver. Esse livro, eu trato sobre a nova direita, ou a extrema-direita brasileira. O que eu falo nesse livro? É exatamente sobre esse assunto. Aquela coisa de, não ataque o CNPJ, ataque o CPF. Então, o que eles estão fazendo agora? Eles estão focando no Alexandre de Moraes. E é óbvio que, estrategicamente falando, esse é o caminho, né? Porque se você quer destruir, como o Alexandre de Moraes, aqui já temos uma outra questão, se você acha certo ou errado, se é ou não, o que acontece. Mas veja bem, como o Alexandre de Moraes, ele trouxe para si esses processos todos, né, daquelas duas operações que depois foram unificadas, né, os atos antidemocráticos e a operação contra as fake news, como ele é detentor desses processos, se eu derrubo o Alexandre de Moraes, eu acabo com tudo. E foi exatamente isso que o Flávio Bolsonaro falou agora. Eu coloco isso no meu vídeo de agora à noite. Então, a estratégia está aí. É tudo tão claro, é tudo tão transparente, é tudo tão cristalino, que você não precisa ser um especialista, sabe? Você não precisa ser um cara muito apurado para você entender. Tá tudo claro. E o Bolsonaro, o bolsonarismo, a extrema-direita, eles nunca fizeram questão de esconder. Porque, na verdade, se eles esconderem, deixarem as coisas muito, assim, muito brandas, eles não chegam até as pessoas que eles querem chegar. Porque boa parte das pessoas que se entregam para o extremismo são pessoas curtas de raciocínio. Então, se você esconder muito, você não consegue nem sequer chegar ao público que você quer chegar, que é um público sem critério. Essas pessoas não têm muito critério. Você não pode desenvolver muito, né? Exato. E você não pode deixar muito assim no ar. Você tem que ser objetivo. Então eles não escondem. Se você olhar a conversa do Trump com o Elon Musk, aquela conversa que eles tiveram agora lá no Twitter, você vai ficar pasmacado. A gente dá risada, né? Mas veja bem, a gente não pode rir disso, cara. Porque eles falam dessa forma porque eles sabem que atingem pessoas. Tem um livro de uma neurocientista, agora já nem vou procurar mais livros aqui, só vou falar deles. Tem um livro de uma neurocientista que fala sobre técnicas de persuasão dentro da extrema-direita. Ela estava grávida e estava no processo dela de pesquisa para entender o que estava acontecendo e tudo mais. Essa neurocientista, veja bem, não é uma mulher, não é socióloga, nem filósofa, não é uma política, não é deputada, nada. Ela é uma neurocientista. Ela estava estudando os processos neurocientíficos voltados para o extremismo. Ela, grávida, ela vai até uma palestra antes mesmo do Trump se eleger. Ela senta nessa palestra e começa a ouvir o Trump falar. E o Trump, ele fala contra as vacinas. Sim. E aí, obviamente, ela é uma cientista. Ela não é contra as vacinas. E, obviamente, ela sabe que tudo que o Trump estava falando era mentira. Só que o Trump, ele utiliza uma figura de linguagem que fez com que ela entrasse em choque com essa figura de linguagem. Porque ela fala assim, o Trump estava explicando sobre como é a atuação das vacinas em bebês, que os bebês não deveriam ser vacinados. E o Trump, ele coloca um exemplo, que é o seguinte, você imagina você pegar um bebezinho e você dá nesse bebezinho uma injeção para cavalo. Ele é um bebezinho, ele é desse tamanho. Você vai dar uma injeção para um cavalo nesse bebezinho. Isso é
um crime, isso é uma afronta. Isso é uma agressão contra o bebezinho. E aí, o que ocorre? Essa cientista estava grávida, ela estava em contato com outras mães que estavam grávidas e que já tinham as crianças, ela estava fazendo parte desse processo todo, né, pré-natal, e ela pensou nos bebezinhos, na criancinha, e ela imaginou a vacina como sendo uma injeção gigante para cavalo naquele bebezinho. Na hora que ela pensou nisso, ela falou: nossa, não, que judiação. Que coisa horrível você fazer isso com um bebê. E ela explica no livro esse processo mental que ela teve sendo cientista, sabendo que o Trump estava mentindo, sabendo que aquilo era uma campanha anti-vax sem sentido, mas sendo tocada emocionalmente por uma fala que dizia respeito diretamente a ela, por estar grávida, por ter contato com outros bebês, e que tem uma figura de linguagem muito forte. Uma vacina de cavalo em um bebê. Então, veja bem, esse tipo de técnica, esse tipo de forma de persuasão criada pela extrema-direita, ela ainda está em estudo, ainda existem muitos estudos a respeito disso, mas a gente precisa começar a entender aonde eles chegam, porque o nível de perversidade vai muito além do que a gente imagina. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal aqui e também do site da Folha Democrata. Estamos em uma nova campanha de Pix, gente. O nosso canal voltou a ser demonetizado, mas nós ainda estamos enfrentando burocracias dentro do YouTube. Então a gente pede para vocês contribuírem no Pix, diretamente no Pix, gente. Faz um depósito lá no nosso Pix, você nem precisa usar o cartão de crédito, você pode fazer o Pix além das nossas metas por live, que é de R$100 no Pix. Vocês podem ajudar em folhademocrata@gmail.com. Essa contribuição no nosso Pix é necessária para pagar o salário dos trabalhadores aqui da Folha Democrata, como o meu salário e o salário também do nosso editor de cortes de vídeo, o Gabriel. Então é necessário a gente fazer essa campanha de arrecadação, gente. Folha Democrata é um canal novo que surgiu nessa era democrática de governo Lula 3 e a gente precisa do seu apoio para continuar fazendo esse trabalho. Gente, muito obrigado pela paciência, pela colaboração de vocês e contribuam. R$20 de Pix, vocês ganham livros aqui no nosso canal, que estão disponíveis aqui. Basta você fazer a sua contribuição e depois mandar e-mail com o pedido de qual dos 3 livros, temos ainda um 4º livro para a gente dar de presente, no folhademocrata@gmail.com ou no pedrozambarda@gmail.com. E quem mandar 80 pilas no Pix ganha um curso de roteiro de comédia com a Xanda Fontes, a nossa sócia. Gente, vida longa e próxima. Vida longa e próspera, gente. Não próxima. Longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.